Pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de riscos ocupacionais e vamos entrar em detalhe em um risco em específico. Mas antes de falar desse risco, não esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar o canal. Bom, falando de risco ocupacional, que está previsto na NR9 e as suas mudanças que tiveram agora esse ano, nós vamos falar de vibração. Pois é, vibração é um risco ocupacional muito frequente nas atividades, na execução das atividades dos trabalhadores, e muitas vezes a gente acaba não enxergando isso de uma maneira tão fácil. Ou quando você consegue enxergar a exposição, muitas vezes as medidas de controle não são adequadas. Então o vídeo de hoje é justamente esse, trazer dicas para que você possa avaliar e adotar medidas de controle sobre esse risco vibração. Bom, primeiro, né? Onde que nós encontramos a vibração no nosso dia a dia? Primeiro, em ferramentas manuais. Furadeira, lixadeira, rompedor de solo, compactador de solo. E também nos veículos automotores. Então, trator, carro, ônibus, caminhão, empilhadeira. São alguns exemplos onde a gente tem exposição à vibração. Só esses? Não, esses são os mais comuns e os que a gente consegue visualizar de uma maneira mais fácil. Existe também aqueles centros de usinagem ou máquinas que têm um tamanho maior, onde também existe uma exposição à vibração. Porém, a gente não consegue enxergar isso de uma maneira tão fácil. E você também tem que avaliar isso. Então, são alguns exemplos para que você possa enxergar a magnitude de onde nós temos essa exposição à vibração. Muito bem, o que eu faço para poder ter uma ação adequada em cima desse agente, em cima dessa exposição? Primeiro que você vai ter que avaliar e entender quais são as atividades dos seus colaboradores e quais ferramentas eles estão utilizando, né? Esse é o primeiro passo. Definido isso, né, você vai avaliar o nível de exposição a esse agente ocupacional. Então você vai ter que fazer algumas medidas. Existem equipamentos que te geram esses valores e eu também desenvolvi e estou disponibilizando um curso específico para você poder entender melhor e detalhar melhor essa exposição à vibração. Lá nesse curso que eu disponibilizei para vocês, lá no meu site, no diariodotst.com.br, além das medidas de controle, de como avaliar, existe todo um desenvolvimento do procedimento da Fundacentro. Fundacentro é a fundação que trata dos assuntos da segurança do trabalho com relação ao governo. Então a Fundacentro disponibiliza no site dela de maneira gratuita 2 procedimentos de avaliação. A avaliação de mãos e braços e a avaliação de corpo inteiro. Então dá uma corrida lá no meu site, diariodotst.com.br, você vai ver que tem um curso lá disponível exclusivo para análise e medidas de controle de vibração. Aqui eu estou passando alguns detalhes, mas lá é mais aprofundado. Então, depois que você fez essa avaliação, você vai ver o nível de exposição, ou o nível que o seu colaborador está exposto a esse agente, e aí você vai começar a adotar medidas de controle, que é o mais importante. Primeira medida de controle que você tem que adotar, né? Manutenção periódica, né? Em todos os equipamentos, seja manuais, seja os veículos automotores, ou seja, grandes centros de usinagem. Então você vai elaborar um planejamento de manutenção. Na verdade, não você, né? O departamento que cuida de manutenção e você junto auxiliando nessas demandas, né? Em elaborar e ajudar e auxiliar na motivação que você tem para fazer a manutenção periódica desses equipamentos. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que você pode adotar como uma medida de controle é pensar no tempo de exposição. Então, analise cada atividade que você tem, a qual está exposto à vibração, e veja se você pode revezar com outro colaborador, se você pode reduzir o tempo de exposição a esse agente. Então, essa é a segunda dica aí para você ter uma redução da exposição ou uma exposição à vibração de maneira adequada. A terceira é você fazer uma substituição, né? Então você substitui o equipamento por um equipamento mais novo ou por um equipamento que gera menos vibração. Isso também é uma dica e um dos fatores que você pode levar para que essa exposição seja reduzida, né? À vibração.
Lógico, isso depende de uma série de fatores. Investimento da empresa, o quanto que a empresa quer investir, o quanto que a empresa quer substituir e se vale a pena realmente substituir ou não. Então, avalie e coloque isso dentro do seu planejamento. Falando em planejamento, aqui nós vamos para a quarta medida de controle. Faça avaliações periódicas. Realize medições a cada momento que você julgar necessário. E para facilitar você, para facilitar o seu dia a dia, né, existe um documento que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. Esse documento do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, vai auxiliar você nestas etapas de medidas de controle e nas avaliações, que é um outro curso, um outro vídeo que eu deixei disponível também. Então, planeje o seu gerenciamento de risco. Adote um programa para você gerenciar todos os seus riscos. Não só a vibração, mas também os demais. Mas coloque a vibração junto ali. Então, essa é a outra dica. E para finalizar, como última dica e quinta dica, comunique, converse com os seus funcionários, converse com os seus colaboradores com relação às atividades que são desenvolvidas e às atividades que estão expostas a este agente vibração. Quando o colaborador percebe que a máquina já começa a dar sintomas que a vibração está aumentando, quando o operador está conduzindo um veículo ou um trator e começa a sentir essa vibração, tudo isso é importante você ser comunicado e que para que você possa adotar as medidas de controle. Por que eu falo isso? Porque a exposição à vibração, ela, assim como o ruído, ela não é perceptível a curto prazo. Você vai ter um retorno dela, um agravamento dela depois de algum tempo. Então é importante você adotar medidas de controles antes que isso possa vir a acontecer. E você acompanhar essas medidas, essas avaliações ao longo do tempo, justamente para você lá na frente não ter um colaborador adoecido, um colaborador doente ou mesmo um colaborador afastado temporariamente ou permanentemente por conta de vibração. Lá no curso que eu falei para vocês de avaliação à vibração, eu coloco algumas doenças relacionadas com a exposição à vibração. Não necessariamente a vibração causa aquela determinada doença, mas um dos fatores ou uma das causas é a exposição à vibração. A mais comum e a mais conhecida de todos é a síndrome dos dedos brancos, né? Então, se você procurar aí, você vai ver que existe uma síndrome por conta da exposição e é que está mais ligada diretamente a esse agente. Então, olhe, dá uma olhada lá no curso, você vai ver que tem mais doenças. Bursite também pode ter problema com vibração, síndrome do congelamento do ombro também pode ter causa na vibração, entre tantas outras. Então, você, dentro dessas dicas que eu passei, é extremamente importante você avaliar e adotar essas medidas, para que você não tenha lá na frente um problema maior com doença, com afastamento, enfim, o que eu já comentei aí no vídeo para vocês. Dentre outras coisas, né, voltar a falar do PGR, importante você ter esse gerenciamento dentro da sua empresa e olhar para os seus veículos, para as ferramentas manuais, olhar para a operação e toda vez, né, que você tem uma operação implantada, você faz a sua avaliação e se tiver alguma mudança de projeto, alguma mudança de processo, alguma aquisição de maquinário novo ou desenvolvimento de uma linha de produção nova, faça a avaliação novamente da exposição à vibração. Pode ser que você melhore, como também pode ser que você piore. Então, é importante a cada mudança e a cada novo processo, a cada nova situação, você fazer essa avaliação. Bom, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Essas dicas aí para você olhar para essa vibração com mais carinho, com mais cuidado, porque ela pode sim gerar doenças e pode gerar afastamento, e aí, consequentemente, você vai perder produtividade, lucratividade, rentabilidade e, o mais importante, né? Você vai estar com uma pessoa que ela não está 100%. É uma pessoa que vai estar com algum problema no futuro. Então, use o vídeo, aplique isso no seu dia a dia, vá ao site do Diário do TST, dá uma aprofundada lá no curso. Inclusive lá no curso explico como é que se calcula esse nível de exposição à vibração e aproveite e aplique no seu dia a dia.
Bom, eu fico por aqui e antes de ir embora, não esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar, né? O Diário do TST está em todas as redes sociais, lá no Instagram, aqui no YouTube e também no Facebook. E também, como eu falei, um site totalmente dedicado a vocês, com artigos, cursos, entre outros conteúdos. Lá no site também tem uma planilha para NR12 para você baixar de maneira gratuita. Eu fico por aqui, a gente se fala aí pelos vídeos e até a próxima.